E aí, galera, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é o Quanto e eu tô vindo para mais um vídeo de Waspia Online. E nesse vídeo, galera, eu vou estar aqui trazendo para vocês as novidades que saíram pro Xamã nesse novo balanceamento, né, que saiu na sexta-feira passada. Eu vou estar trazendo aqui para vocês, né, o que eu achei do update, o que eu achei das skills, o que vai mudar, o que não vai mudar, e eu vou passar para vocês aqui o que eu entendi, né, do que vai mudar para a classe nesse próximo ano, com base no que saiu aqui, né, nas notas de atualização. Começando aqui pelo Totem de Fogo. Agora, galera, o Totem de Fogo ele vai escalar o Attack Speed que o personagem tem, fazendo com que a skill imponha mais pressão de jogo, né, porque os hits vão ser mais rápidos caso você build, né, a Attack Speed pro seu Xamã. Então isso mostra que o Xamã Speed, galera, ele passa de deixar de ser um meme e agora tá passando a ser uma, né, realidade pro jogo. Você adicionar o atributo velocidade de ataque pro seu Xamã, até porque ele, né, tem um pouco de sinergia com a skill Ritual Tribal, que adiciona 14% de velocidade de ataque pro personagem. Agora, galera, né, vamos pro Totem de Cura. Não teve muita mudança, só adicionaram um limite de alvos aqui. Eu não sei se esse monstros aqui é realmente para monstros, tá, galera? Para PvE, ou se é para, né, alvos players. Porque você nerfar isso aqui para monstros, né, não faz muito sentido nerfar alvo de totem cura para monstro. Porque o que você vai curar de monstro? O seu lacaio, a sua APT, entende? E a sua APT são 5 contando com você, então não faz muito sentido você pôr um nível, né? Um nerf de alvos para monstros. Eu acredito que isso aqui, galera, seja para players, tá? Só deve ser um erro de tradução ou algo que ficou mal interpretado, porque eu acredito que não faça sentido mudar, né, a quantidade de alvos para o PvE. Agora aqui, galera, vamos falar da purificação. Essa skill aqui eu acredito que foi a que mais sofreu o impacto, né? E que vai mais influenciar na forma como se joga de Xamã no PVP daqui pra frente, tá? Porque ao invés dela remover todos os efeitos negativos, agora ela vai remover um número limitado aleatório, né? Para cada nível que você upar. Então no máximo agora vai estar podendo remover somente 3 efeitos negativos. Então imagina, se o membro ali da sua APT, ele tá no momento com sangramento, um debuff, outro debuff aleatório e o stun, né? Ele tá atordoado e você quer tirar o stun dele. Mas como tem 4 efeitos negativos ali, pode ser que mesmo você usando a skill ali no nível máximo, ela remova 3 efeitos que você não queira e o efeito que você realmente queria que removesse não vai remover. Então isso mostra que você vai ter que usar a purificação xamânica de forma mais estratégica agora, porque ela não vai simplesmente consertar tudo de errado que, né, o membro da sua PT ali for estar fazendo. Agora eu vou falar sobre o poder da terra, tá, galera? Essa skill aqui, ela teve uma mudança até que interessante, né, porque ela trocou o acerto crítico pela cura crítica. Então, no caso, o que isso mostra? Que as alterações no Xamã estão sendo para combate longo e menos explosivo. Então, para você controlar mais a teamfight ou o que quer que seja, o GVG ou a luta em grupo ali. Porque o fato de você ter cura crítica ao invés de acerto crítico quer induzir que você vai dar menos cura crítica, você vai critar menos a sua cura, mas quando ela critar, ela vai ser mais impactante. Então isso meio que joga o Xamã ali para um lado, né, uma TF mais late game. Totem de fraqueza. Galera, essa skill aqui, né, pro PVP, ela é uma skill bem forte pro Xamã. Principalmente quando você usa o ramo ali da direita, que ele tem aquele talento que vai causar silêncio no oponente, né? Caso ele
fique ali dentro da área por 6 segundos. Ele vai continuar no silence até que ele saia da área. Então isso, galera, para controle de grupo, controle de área em GVG, em PVP em massa, é uma skill muito forte, tá? E eles estão nerfando, né, aqui também, o alvo, o número de alvos que o totem de fraqueza pode pegar. E mais uma vez aqui, galera, tá monstros, né? E eu acredito que isso aqui não seja para monstro, tá? Seja para outros players. Porque, né, eu acredito que não é uma skill upável, né, 4/4 pro PvE, porque não gera tanto impacto assim, né? É uma skill mais impactante pra questão do PVP. Então, se você nerfar isso aqui, realmente faz sentido, porque, né, você vai estar limitando ali o quanto de players o totem de fraqueza vai estar controlando, o tanto de silence que ele vai dar, tá, galera? Então, foi a minha interpretação aqui. Eu acredito que essa tradução aqui esteja errada, tá? Não seja monstro, seja outros players. Vamos aqui agora, galera, pro escudo de raios. Essa skill aqui teve, né, bastante mudança. Ela deixou de ser uma skill ofensiva e agora ela vai passar a ser uma skill mais defensiva. Por quê? Porque a chance de retaliação dela aumentou para, né, para ataques básicos ou habilidades de dano instantâneo. Porém, o dano mágico que a habilidade escala, ele reduziu consideravelmente, tá, galera? Porque antes era 110%, agora só passa a ser 80% do poder físico. Não, isso aqui é poder mágico, tá, galera? É outro erro de tradução que eu acredito que tem aqui, porque não faz sentido, né, o Xamã tá escalando dano físico para uma habilidade, né, ainda mais em porcentagem. Então isso aqui tá errado. A taxa de retaliação também diminuiu, então é uma skill que o que ela tá sugerindo? Ela não é uma skill para você ativar e ir para cima e dar dano. É uma skill que você vai ativar para fazer o oponente ter medo de atacar, porque agora a chance de retaliação tá bem mais alta e o intervalo que ela pode ativar também tá mais curto. Então o Xamã hoje em dia ele tem uma capacidade de resistência no PVP alta, ele cura bastante, ele tem bastante defesa por conta da proteção telúrica. Então se você tá ali com o escudo de raio ativos e o oponente fica ali te batendo, ele vai sofrer bastante dano. Então essa skill que sugere, pô, então um Xamã, ele tá com escudo de raio ativo, será que eu realmente vou focar ele? Porque ele vai devolver bastante dano, porque, né, a chance de retaliação aumentou e o intervalo também diminuiu. Então essa é uma skill aqui que foi repensada mais para defesa do Xamã, para fazer o oponente pensar antes de atacar o Xamã. Tá, galera, vamos falar sobre o terremoto aqui, né? O terremoto no PvE, ela teve um buff considerável aqui de 30% com a skill 5/5. Eu acredito, galera, pra mim, essa skill aqui pro PvE, ela é obrigatória, essa 5/5, porque ela vai causar controle, ela é a skill do Xamã que mais escala dano mágico, ela vai dar dano em área, ela vai dar um dano alto. Então, pro PvE, essa skill aqui, ela é 5/5 pra mim. E esse nerf aqui, na quantidade máxima de alvos, né, que ela vai causar dano, faz a gente perceber que agora tem que pensar melhor onde você vai estar usando a skill, qual é a área que os mobs vão estar mais agrupados para você poder estar usando a skill lá. A esfera relampejante, ela também teve, né, um buff no PvE, né, a porcentagem de dano mágico que ela escala aumentou e o dano base também aumentou. Os status dessa skill pro PVP, elas vão continuar sendo o mesmo do que ela era pro PvE antes. Então, né, os status de PvE vão ser alterados para a skill no status PVP. E no status PvE ela teve um buff. Isso é muito bom porque, né, antes você precisava ter upar a skill, né, 5/5 para ter 130% de escalonamento. Agora, a skill 1/5 ela já vai oferecer esse 130%. Então, é um aumento considerável aqui no dano mágico do Xamã com a esfera relampejante, tá, galera?
A proteção telúrica, para quem usa ela 5/5, não mudou nada, ela vai continuar sendo 60 segundos e aumentando 50% da sua defesa física e mágica. Mas para quem não usa ela full na build, ela teve um buff, né, significante aqui. Acredito que seja bom para a classe, mas outra skill aqui também para mim, que tanto PvE quanto PvP ela é obrigatória, tá? Ser 5/5, porque você ter 50% de aumento de defesa física e mágica, galera, esse aqui é muita coisa, tá? Não é qualquer classe que aumenta isso, tá? Agora vamos falar aqui da eletrificação. Isso aqui é um talento especial do ramo da Fúria do Céu. O ramo Fúria do Céu, ele meio que gira em torno desse talento aqui, porque é ele onde vai estar a maior fonte de dano, né, daquele ramo. A duração do efeito foi aumentada, né, para 12 segundos, um buff aí de 3 segundos, o que é bom. Porém, galera, essa skill ela teve um nerf grande na sua, né, e como ela é ativada, na porcentagem de como ela é ativada, tá? Antes, ela era ativada quando um oponente usava um ataque automático ou uma habilidade de dano instantâneo em você, né? Mas agora é quando você usa a habilidade de dano instantâneo ou ataque automático. Então isso torna o talento mais controlável, né, de como o dano vai ser aplicado. Porém, a taxa de ativação reduziu bastante aqui, como a gente pode ver, né? Isso aqui, intervalo de dano alterado para uma vez para cada 2 segundos. Isso aqui meio que reduz praticamente o dano que isso aqui poderia causar pela metade, né, galera? Porque se você reduz a frequência da ativação, você nerfa diretamente ali o dano. O feitiço ancestral, né, que é do ramo da esquerda ali, do ramo PvE, galera, que esse é o que é o ramo mais popular do Xamã hoje em dia, né? Porque eu acho ele que tanto bom pro PvP, tanto bom pro PvE, por conta desse talento aqui, feitiço ancestral. Isso aqui é bem forte, tá, galera? Aquele talento que vai prevenir você levar o hit kill ali, ele vai absorver o dano que você levaria, se esse dano fosse, né, te eliminar ali, acabar com a sua vida. E ele te cura com a quantidade de poder mágico que o Xamã tem ali no momento. Então isso aqui, galera, é muito forte pro PVP. Já aconteceu várias vezes comigo, de eu estar ali, né, com pouquíssima vida, tá pra morrer, o feitiço ancestral tá ativo, você joga o totem cura, quando o totem cai ali, o oponente ele te mata, mas em vez de ele te matar, o feitiço ancestral, né, ativa ali, ele te cura e o totem cura já te cura e você recupera, né, todo o seu HP praticamente ali todo aquele instante e você já entra pra batalha de novo. Então, aumentando esse tempo aqui de cooldown da ativação do feitiço ancestral, você nerfa significativamente a constância do Xamã ali na batalha, do quanto ele pode salvar a si próprio e, né, a sua APT. A concha viscosa que ela teve, né, um pequeno buff aqui, isso aqui é bom, né, você ignorar mais 0,5% da penetração do oponente, isso reduz consideravelmente, não reduz consideravelmente, mas ajuda, né, a reduzir um pouco mais o dano que o Xamã recebe. E o Eclipse Lunar, né, que é o último talento ali da Guilda dos Aventureiros, ela teve um pequeno nerf, não é muita coisa, tá, mas isso aí, né, atrapalha um pouquinho mais as builds que exigem um pouco mais de recarga de habilidade. E teve uma outra coisa aqui, galera, que vai ser atualizada aqui, ó. Uma das coisas que eu achei mais importantes para as classes mágicas foi isso aqui. Ajuste de defesa física. A partir da atualização 13.2, os valores de defesa física concedidos por certos tipos de armadura serão aumentados da seguinte forma. A armadura de tecido, mais ou menos 23,5%. Essa porcentagem aqui é bem alta, tá, galera? Isso aqui vai beneficiar bastante no PVP, né, para evitar que situações como classes de dano físico com burst alto, tipo Ladino, que vai estar forte na próxima atualização, Seeker, que é uma classe forte, o Ranger, que é uma classe forte, isso impede com que esse tipo de classe te exploda na arena com 2, 3 habilidades. Então isso faz com que você tenha uma durabilidade maior, tendo um tempo de reação, né, tornando
um confronto mais justo, né? De uma classe tecido contra uma classe de dano físico. Porque muitas vezes algumas classes, né, de dano físico, elas têm um alcance de ataque alto, ou elas podem chegar perto de você invisível e já te causar dano sem que você tenha, né, chance nenhuma de reação, a não ser os buffs prévios que você usa, como proteção telúrica, né, o próprio escudo de raio agora, que vai estar salvando bastante nessa questão de que as outras classes vão pensar antes de atacar o xamã, porque a retaliação agora está bem mais alta. Então, né, a longo prazo, o xamã no PVP ele vai ser uma classe que vai ser mais para você controlar a batalha, não para fazer com que a sua PT exploda ali, né, a outra no intervalo de tempo curto. Não, o xamã com esse update vai ser mais para controle de batalha e teamfights mais longas, tá, galera? Então, se você souber incorporar essas mudanças aqui na sua jogabilidade, nos seus itens, nos seus talentos, você vai tirar um proveito maior do seu xamã nesse próximo ano. O vídeo de hoje foi esse, galera. Eu vou ficar por aqui, tá? Deixem aí nos comentários o que vocês acharam da minha análise, se ela faz sentido, se ela não faz. Deixa aí também a opinião de vocês, o que vocês compreenderam, o que vocês acham que vai ser do xamã aí para esse próximo ano. E também não esqueçam de deixar nos comentários a sua sugestão para os próximos vídeos, tá? Uma galera já pediu aí Xamã Speed. Vai ter, tá, galera? Xamã Speed no PvE. Eu vou tentar testar também no PvP para ver se funciona, se a gente consegue pelo menos fazer alguma graça ali na arena, tá? Com o Xamã Speed PvP. Então, fiquem atentos aí no canal para as próximas novidades. Falou e até a próxima.